Condições básicas de dificuldade para passar. Sobreviver ao início de ondas de monstros. A classificação de monstros aumentará a cada 4 horas. Então deixe-os ter cuidado, não há limite de tempo. Recompensa 3 pontos de interrogação. Pena por falha-morte. Existem condições adicionais para a conclusão. Dicas serão fornecidas a cada 4 horas. Doc olhou para a tela confuso e falou sobre... Eu relatei isso para sua informação. O posto inicial de monstros é o 6º em 4 horas. Criaturas da 4ª categoria aparecerão. E depois das próximas 4 horas, já 4º, o cara de camisa azul cerrou os punhos e disse: indignado, qual é o cenário assim? Não há nem mesmo um limite de tempo. O personagem principal ficou perto da cabeça decepada do monstro. Ele desviou o olhar e falou sobre... riu e disse que havia um limite de tempo. De jeito nenhum, e percebi que era tudo por causa do inesperado. Aparência do Nirvana, o líder da Igreja da Salvação. Pila Hai. E as crianças olharam para a criatura com olhos azuis, que disseram que eles simplesmente se tornaram dolorosamente fortes. E o cara achou que ele mesmo e seus camaradas acabaram sendo muito mais fortes, mais longos do que na 3ª regressão original. Parece que este é o caminho da sobrevivência. Aconteceu. Uma vez Doukibai abriu a boca com um largo sorriso e notou que as encarnações coreanas tornou-se tão forte que o equilíbrio foi perturbado. O ser no céu abriu os braços, de onde um raio voou, e afirmou que tais cenários começam automaticamente quando as personificações de uma cúpula se tornam muito poderosas. E existem apenas 2 maneiras de completar o cenário. Uma janela apareceu com informações sobre condições adicionais para a passagem. Você precisa selecionar um. O primeiro diz que a morte de metade das encarnações da alma, não. O número atual de encarnações é 107.624 para... Kobe levou a mão à boca. Olhou para a tela e disse que, realmente, tantos sobreviveram e havia um número par deles. Que sorte, o cara cerrou o punho. Olhou para cima e gritou para ele não falar bobagem. Ele estava dizendo a eles para morrerem. E a conversa em resposta pedulis para se acalmarem. Porque havia uma segunda condição. Uma tela apareceu em que as condições de passagem foram descritas. Você deve selecionar um. O primeiro disse que a morte de metade das encarnações da alma, não. O número atual de encarnações é 107.624 e o segundo disse a morte da encarnação mais forte do Soul Dome. As pessoas leram as mensagens e começaram a dizer com surpresa: a encarnação mais forte, o que? De quem ele está falando? Ele deveria dizer a eles. Rai olhou cuidadosamente para o personagem principal, que estava parado não muito longe dela.
G1 e seu guerreiro desviaram o olhar em confusão. Como Talkby disse, rindo que ele não poderia fazer isso. Doc se virou e a criatura de olhos azuis disse: "Que divertido." Então, o cara parado, atrás do personagem principal, começou a olhar para ele com atenção. E a conversa sobre notou que o mais forte já sabia muito bem que era ele. O protagonista abaixou a cabeça e pensou. Quando ele aconselhou todos a tentarem encontrá-lo. A janela apareceu, com informações sobre o cenário principal. Número 8, a categoria de cordeiro mais forte. Dificuldade básica como condições de passe. Sobreviver ao início de ondas de monstros. A classificação de monstros aumentará a cada 4 horas. Então deixe-os ter cuidado, não há limite de tempo. Recompensar 3 pontos de interrogação. Pena por falha morte. Existem condições adicionais para passar. Dicas serão fornecidas a cada 4 horas. Uma mensagem apareceu, com condições adicionais para passar. Escolha 1. A morte de metade das encarnações da alma, não. O número atual de encarnações, 100. 7.624. A morte da encarnação mais forte do Soul Dome. Pessoas na rua começaram a se olhar com a personificação mais forte de quem ele estava falando. Shikobi sorriu, estalou os dedos e disse: "Certo, será chato joguelos. Fora sim. Então deixe-os obter uma dica." Doc olhou para a tela que apareceu, em que a primeira pista foi escrita. No momento, a 10ª encarnação mais poderosa no Soul Dome é Almirante Lee Ji, a garota de cabelo preto. Agarrou sua cabeça e gritou furiosamente. Por que diabos ela é apenas 10ª? O cara e a garota olharam para frente, confusos. E a conversa sobre o dito que a história os abençoe. E depois dessas palavras ele desapareceu. O personagem principal ficou imóvel. E olhou para a tela, e as pessoas ao seu redor o observaram. Juni abaixou a cabeça. E tristemente pensei que tudo tinha ido para o inferno. Afinal, um cenário completamente desconhecido apareceu. Doc cobriu o rosto com a palma da mão. E pensei no personagem principal, que estava por perto com as mãos nos bolsos do casaco. E refletiu que ele tinha absolutamente não faço ideia de como corrigir sua situação. Parecia que ele só poderia regredir. O cara de capa de chuva leve olhou para o protagonista e se perguntou o que aconteceria com ele quando ele regredisse. Juni franziu as sobrancelhas e olhou para frente. Fumaça cuidadosamente preta subiu entre os edifícios e voou para o céu azul. A garota embainhou sua espada. Os heróis cansados abaixaram a cabeça. E Rai colocou o pé no rosto do monstro. E disseram que eles poderiam finalmente fazer uma pausa. O que quer que os próximos cheguem em 4 horas. O cara se inclinou sobre o cadáver do homem e pediu a seu pai para voltar a si. E este foi apenas o fim da primeira onda. Mas um 10º das encarnações da alma.
Domi já havia morrido. O personagem principal olhou na direção onde o chore, com por favor, para ajuda, estava vindo de uma janela. Apareceu com informações sobre condições adicionais. Para passar, você deve escolher 1. A morte de metade das encarnações do Soul Dome. O número atual de 90.531. Ou a morte da encarnação mais forte da alma. Cúpulas ruas estavam cheias de sangue. E os cadáveres de monstros. E as pessoas estavam na estrada. Uma parte da tela piscou, em que foi escrito que restavam 90.531 encarnações. John desviou o olhar quando ouviu seu nome ser chamado. Ele se virou e viu um cara em uma capa leve, aproximando-se dele com uma espada nas mãos. Doc apontou para um grande edifício de vários andares e sugeriu que eles fossem conversar em particular. Uma notificação parece que o caráter exclusivo. A habilidade de lista foi ativada. O personagem principal estava subindo as escadas. E o cara parou e cuidou dele. Uma mensagem aparece de que há muita informação sobre esse personagem. A lista de personagens é convertido em uma breve descrição. Doc pensativamente começou a subir os degraus. Seguindo o protagonista, uma janela apareceu com informações sobre o personagem. Yu Jun-yuki patrocinou 3 pontos de interrogação. Atributos exclusivos regressor. Terceira, regressão mítico raro. Jogador profissional, herói alto rei. Habilidades exclusivas, nível 9 sábio e mestria avançada corpo a corpo, de 10º nível. Nível 10, arma terceiro nível barreira mental avançada. 9º nível sem punhos sagrados. 8º nível técnica do passo sagrado. Céu de 8º nível quebrando Life Force. Estigmas, regressão de 3º nível. Transmissão de 5º nível. O personagem principal parou perto da passagem, colocando a mão na parede. E Doc olhou cuidadosamente para a tela e percebeu que ainda não conhecia seu patrocinador. Ficou claro que a constelação do protagonista, patrocinador, não foi revelado, mesmo no final dos métodos de sobrevivência. Ele pensou que essa informação apareceria, pelo menos no epílogo. Mas infelizmente ele não teve tempo de ler. Eles subiram no telhado do prédio. O cara de capa leve colocou a mão no queixo. E pensei em uma constelação que era mais resistente à influência da probabilidade do que todos aqueles conhecidos por ele. Ao mesmo tempo, ter a capacidade de girar a roda do tempo e enganar outras constelações. Doc olhou para o personagem principal e imaginou a silhueta de um homem atrás dele. E continuou a pensar que esta é uma constelação que até o fim dos meios de sobrevivência não te deu, John Hayek, quaisquer estigmas, exceto pela regressão inicial de quem é. O cara olhou para frente com cuidado quando o protagonista perguntou se ele sabia como matar o Nirvana. Mas em vez de responder, ele pensou o quão impaciente ele estava.
Doc caminhou até a borda do prédio. Estendeu os braços para os lados. E sugeriu que eles fizessem uma pausa primeiro. Porque a vista daqui é tão bonita. E o personagem principal perguntou o que ele estava fazendo com o cara. Explicou que ele estava simplesmente convidando-o a olhar para o mundo ao seu redor. Não é lindo? Eles olharam para a cidade e os grandes edifícios nas ruas cobertas de sangue. Doc sorriu, levantou a mão e notou que era originalmente lindo aqui. E Junho, infelizmente, abaixou a cabeça e disse que tudo isso um dia desapareceria. O cara de capa de chuva leve olhou para o protagonista. Com tristeza nos olhos, Doc se afastou e observou que isso é exatamente o que ele deve proteger. E o personagem principal disse que Yuki nem imagina. E ele o interrompeu, dizendo que ele representa tudo. João virou a cabeça bruscamente e perguntou o que. E o cara sabia que seu objetivo era evitar a queda de seu mundo. Estranhamente, por causa desse objetivo, ele estava pronto para abandonar sua versão atual. A qualquer momento, Doc encostou-se na cerca. Abaixou a cabeça e disse que ele poderia regredir a qualquer momento. Então a morte para ele perde todo o peso. Mas se não há significado na morte, a vida também não tem sentido. O personagem principal franziu as sobrancelhas e olhou com raiva para o cara, dizendo: "O que ele entende?" E ele respondeu, pedindo ao protagonista para. Voltou-se. John olhou para o cara em confusão, que lhe pediu para entender que ele não deve ficar preso na ideia de que tudo vai definitivamente melhorar se ele repetir os eventos várias vezes. Doc desviou o olhar e acrescentou que talvez as coisas realmente sair melhor na quarta regressão. Mas talvez não. O cara se inclinou para o personagem principal, que ficou imóvel, e perguntou se ele já tivesse esquecido a masmorra do teatro. Se ele não estivesse lá, ele teria. Junho não o deixou terminar. E Doc ouviu com surpresa em seu rosto suas palavras. Que na nova regressão, tudo seria definitivamente melhor. Desta vez, muitos eventos imprevisíveis aconteceram. Mas da próxima vez, tudo seria melhor. O personagem principal abaixou os olhos quando o cara perguntou. Porque ele conhecia outro futuro e pensou consigo mesmo que sua crença patética de que da próxima vez ele poderia fazer graças a informações de regressões anteriores foi impulsivo, uma tendência a desistir diante de qualquer problema. E cavalgar a regressão não teve sucesso. Tudo isso é rudimentar, sintoma da depressão do regressor. Doc olhou para o protagonista e disse que sim. Talvez ele estivesse certo. Talvez depois de 20 regressões, as coisas correriam bem. Ele passaria por mais cenários e ia aprender melhor sobre o futuro. O cara com a capa de chuva leve endireitou e confiantemente virou para o personagem principal. E então disse: "Mas o único problema é que neste caminho, um dia ele salvará o mundo." Os jovens ficaram frente a frente. E olhou
em seus olhos. June perguntou o que ele queria dizer. E o Doc observou que naquele momento ele poderia... Acredito que o mundo foi realmente salvo. O protagonista se afastou. E o cara continuou a perguntar persistentemente se tal pensamento viria à sua mente depois de 100 ou mesmo 200 regressões. E ele respondeu tristemente que ele não alcançaria números tão altos. O personagem principal virou o olhar para o lado. Depois que ele teve uma suspeita, ele viu um cara na frente dele, de pé e olhando para ele com confiança. June olhou para o cara confuso e pensou: é realmente possível. E ele perguntou que ele ainda tinha pesadelos. Ana se ajoelhou ao lado do homem ferido e deu-lhe água. E Doc acrescentou que mesmo que ele salvasse o mundo, ele não seria capaz de se salvar. Jane se apoiou na porta, levantou o dedo até a boca, mostrando às crianças para não fazer barulho. E o cara de capa leve continuou a dizer que, depois de salvar o mundo é abandonado por ele. Iria engoli-lo completamente. Os heróis se entreolharam. Suas capas tremulavam ao vento. E Doc perguntou ao personagem principal: para conseguir tudo nesta corrida? John ficou em silêncio com um olhar confuso. E ouviu as palavras do cara. Que tantos anos se passaram que privou Shin Uzung de sua mente. E ainda assim, seu destino era muito pior. O personagem principal franziu as sobrancelhas e arregalou os olhos. Quando o Doc pediu que ele se perguntasse quão diferente ele era de seu eu original. E ele começou a dizer que estava... O protagonista ficou em silêncio e abaixou a cabeça. O cara com a capa de chuva leve olhou para ele com raiva e acrescentou que pare de se enganar, pensando que na próxima regressão as coisas definitivamente vão ficar melhores. Talvez esta seja a última regressão que ele será capaz de passar. Enquanto permanecia humano, June abaixou seu olhar pensativo. E Doc mentalmente pediu-lhe para pensar com cuidado sobre o que aconteceria com ele. Se ele regrediu, houve uma notificação de que Yuji, o estado mental do personagem de Ryuki, havia se recuperado ligeiramente. O personagem principal olhou para o cara. Dúvidas começaram a rastejar em seus olhos e pensamentos. Doc congelou quando ouviu alguém gritar atrás dele para... Pare de empurrá-la. Os heróis olharam na direção da batida. E som de portas se abrindo. Então uma voz masculina disse em voz alta a ela para parar. E não empurrar no chão, perto da porta aberta. Pílulas gigantes estavam ajoelhados. A garota gritou para o homem que ela estava apenas se perguntando o que eles estavam falando? Por que só ele estava bisbilhotando eles? E ele respondeu que ela não tinha negócios interferindo nas conversas dos homens. Uma notificação apareceu que o demônio da constelação, como juiz de fogo, tinha olhos brilhantes. Os heróis bisbilhoteiros ficaram em silêncio. E olhou culpadamente para os caras, que os observavam de perto. O personagem principal, com um olhar sério, explicou que eles estavam apenas discutindo a estratégia para o script. Ele vê que eles não estavam interessados em curiosidade
E Rai perguntou qual estratégia. Uma mensagem apareceu que o demônio da constelação, como o juiz de incêndio, estava de mau humor. O personagem principal abaixou a cabeça e olhou para o cara com a capa de chuva leve. Doc olhou questionadoramente para o protagonista. Quem disse que esse cenário terminaria com a morte da encarnação mais forte? E o cara se perguntou por que ele estava dizendo isso, olhando para ele assustadoramente. As crianças correram alegremente para o tio. O personagem principal caminhou na direção da saída, dizendo que eles estavam apenas pensando sobre isso. Rai levantou-se e disse que, a propósito, eles também discutiram isso. Então, quem é o mais forte? Júnior olhou para a frente com confiança e disse que, claro que, era ele. Doc fechou os olhos e pensou que, claro que, ele pensou assim, é claro, uma pessoa tão orgulhosa nunca pensaria que ele poderia ser o mais forte. O cara regalou os olhos do pensamento que veio à sua mente. Que se ele decidisse matar a encarnação mais forte, para completar o cenário, e se considera o mais forte. Doc vira-se bruscamente para o protagonista e pergunta, em confusão, se ele fosse morrer. Juni olhou para o cara. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ele respondeu que com sua morte, o cenário acabaria. O personagem principal fechou os olhos e abaixou a cabeça. E Doc mordeu o dedo e pensou: maldito seja o regressor dele. Depressão começou a parecer um pouco legal. Um cara com uma capa de chuva leve desceu as escadas. Após o protagonista, ele estendeu os braços para os lados e perguntou se sua conclusão era muito apressada. Porque ele decidiu que era o mais forte aqui. Jay cobriu a boca, abafando a risada que escapou das palavras. Que o Doc disse que, por exemplo, ele é. A menina não conseguiu se conter e riu alto, perguntando: bem, ele não está brincando, e o cara virou a cabeça. E explicou que ele estava sendo usado como exemplo. Gi-won desviou na direção das vozes vindo para ela. Os heróis saíram do prédio. Juni andou à frente e atrás dele Doc, que disse à garota que, em geral, o chefe da Igreja da Salvação poderia ser mais forte que o protagonista. Eles tiveram dificuldade com ele. Ela perguntou novamente: é verdade? Tímida, arregalou os olhos. E, surpreso, quando ela ouviu a resposta do personagem principal, que era verdade. Suas habilidades são como óleo e água. Ela perguntou com uma voz cheia de dúvidas: existe realmente alguém mais forte do que um mestre? Você quer se aproximar? O cara levou a mão à boca e disse, pensativamente: mas qual critério é usado para classificação? Poder de combate ou o número de vitórias em batalhas? E Doc em resposta sugerida, que talvez eles são de alguma forma capazes de calcular o combate total. Força, embora depois que as batalhas forem concluídas, essas fileiras podem mudar. A garota olhou para frente. O pensamento ocorreu a ela que, a propósito, não falei por falar sobre isso.
Porque o mais forte já sabe muito bem que é ele, de alguma forma, é verdade. June parou e virou a cabeça para seus companheiros, que estava por perto, e olhou para ele. O personagem principal desviou o olhar quando ele ouviu a pergunta de Ji-Wan, que perguntou se algo tinha acontecido com ele. Talvez o Doki, por tivesse dito algo a ele separadamente. E ele disse que nada tinha acontecido. Doki deu um passo à frente para seus camaradas. Estendeu a mão para a frente, dizendo que parece que eles não têm clareza ainda. Eles vão considerar isso um bom sinal. Porque ninguém aqui quer. Você. John Hayek para morrer. O cara parou, olhou para a frente pensativamente e sugeriu que, por enquanto, eles devem considerar que o mais forte é o Nirvana. E matá-lo seria uma decisão lógica. G1 olhou para ele e disse incerto. Mas se o Rei Supremo for o mais forte, o personagem principal assistiu sua conversa. De lado, e Doc olhou para a garota e disseram que pensariam nisso mais tarde. Uma tela apareceu com informações sobre o cenário principal. Número 8, a categoria de cordeiro mais forte. Dificuldade básica S, condições de passe. Sobreviver ao início de ondas de monstros. A classificação de monstros aumentará a cada 4 horas. Então deixe-os ter cuidado limite de tempo nenhum. Recompensa 3 pontos de interrogação. Pena por falha-morte. Existem condições adicionais para a conclusão. Dicas serão fornecidas a cada 4 horas. Uma mensagem apareceu com condições adicionais para passar. Você deve escolher a morte de metade das encarnações do Soul Dome. O número atual de encarnações é 90.531. Ou a morte do mais forte. Encarnação da cúpula da alma. O sol ilumina as casas destruídas da alma. O dedo da menina aponta para a área de Gangbuk no mapa. Rainha Jae-uma diz que há salvação. Igreja foi para a área de Gangbuk. Mas eles têm segurança pesada e um grande número de seguidores. Então será difícil atacá-los. O cara cruza os braços no peito e olhando para a rainha parada atrás dele. Diz que eles não vão lá e é melhor atraí-lo. Raiun em pé com um cartão nas mãos. Pergunta se ele não virá, e ela pensou muito nisso. Mas é improvável que ele concorde em ceder. Ansioso, o Akia diz que isso só vai acontecer se ela pensar logicamente. O herói se lembra da estátua de Buda. Abaixo dele estava um cara vestido com roupas interessantes, emitindo a energia da luz solar. O herói diz que o Nirvana não foi guiado pela lógica. De repente, o cara abriu os olhos, mostrando a cor dos olhos âmbar. Doc diz em seus pensamentos que monstros continuar a ser da periferia da alma. E provavelmente um portão foi aberto em algum lugar lá. Monstros enormes andam pelas ruas, esmagando edifícios com suas caudas e emergindo de portais para eles.
O cara fica dizendo que, a cada 4 níveis, sua classificação aumentará. O que significa que eles têm apenas 8 horas no máximo. O Rokia está cercado por seus companheiros de equipe. Ele, olhando para frente, pensa consigo mesmo que durante esse tempo ele deve atrair o Nirvana e coloca Lo em uma luta com você, Juni Yuki. A notificação diz que o cara comprou 10 caixas de saque especiais do cenário principal número 8. Abrindo as mãos, Doc aceita as caixas de saque que aparecem do nada. Ele fala em seus pensamentos sobre as caixas de saque especiais do novo cenário, falando sobre jogos de azar, itens com uma chance extremamente baixa de cair, armas de classificação SSS em habilidades de classificação SSS, porque esses itens para fracos foram criados pelo Taco para criar constelações estúpidas. O cara segura todas as caixas nas mãos, olhando para Suya Juyan, esperando o herói, perguntando: compara que é como caixas de saque em jogos. Você os abre e você pode obter um bom item aleatório. Segundos. Começa a dizer a todos em campo para se reunirem e ela vai dar a todos uma caixa para que eles não fiquem tristes. Ao lado dele, Hyun pede a ele que ele simplesmente os dê de graça. O cara responde que em troca ele vai pedir para você levar apenas os itens básicos e dar-lhe todos os tipos de consumíveis adicionais. Inspirado, Jai-Hai olha para a caixa e pergunta ao herói por que ele se tornou tão generoso, respondendo naquele momento com gratidão. O menino, exatamente na mesma alegria, pergunta Doc: o que acontecerá se ele receber um item de classificação SS? O homem atrás dele estava segurando a caixa, com um rosto descontente, e respondeu ao cara rolando o lábio: e a probabilidade disso é 100.000 de 1%. De repente, a mão do homem pega uma caixa do cara. Juni em pé com uma caixa na mão. Pergunta ele está realmente pensando em lutar contra o Nirvana com objetos que caem daqui, ao qual o herói respondeu positivamente, imediatamente perguntando o que há de errado quando Yujin Hyuki sai e leva a caixa com ele. Ele diz a ele que este é um plano idiota. Cuidando dele, o herói o xinga e diz que o repreende por tudo que ele se importa, mas ele ainda pegou a caixa. De repente, o olhar do cara caiu no pequeno seu filho. Ele felizmente dá a ela 2 caixas, dizendo que ela deveria levar 2, ao qual a garota surpresa pergunta a ele novamente. Se isso for verdade, Doc responde que sim, porque ela é sua encarnação e não é uma razão digna. E o Zeong olha para as 2 caixas em suas mãos, com interesse olhando para ela. Dokyun acha que este pode ser o primeiro presente para Shin Yuzeong em toda a sua vida. Ele cuida da garota, fugindo para Jion, e diz a si mesmo que ele deveria cuidar melhor dela, segurando a caixa na frente dele. O herói ordena que todos os abram de uma vez, e isso ajudará a distraí-lo. A notificação afirma que
caixas de saque especiais do cenário principal. No 8 foram usados bem na sua mão. A caixa começa a abrir liberando uma esfera de energia. A notificação novamente afirma: